Muito bem, meus amigos, muito boa noite para todos. Nós hoje vamos retomando a nossa apostila, que é a de número 2 da Federação Espírita Brasileira. Vamos para a página 39, quando iniciamos, e talvez concluamos hoje ainda, o chamado tema número 3. E, como eu dizia, vocês vão se lembrando, os que já estavam, que nós, nas últimas semanas, vínhamos trabalhando sobre a organização das reuniões mediúnicas, de um ponto de vista básico, simples, trabalhando como que as características da equipe encarnada, em termos de dirigentes, médiuns de apoio ou de sustentação, médiuns ostensivos, médiuns sutis. Lembrando, antes de nós retomarmos agora, que as reuniões mediúnicas, elas podem ser aquelas pensando em torno de uma mesa de trabalho espírita, elas podem ser reuniões de treinamento, de educação e desenvolvimento da mediunidade, não é verdade? São as mais básicas. Mas nós também, logo adiante, quando este grupo já funciona há meses ou poucos anos, ela acaba como que evoluindo, vamos dizer assim, para reuniões de assistência aos desencarnados, por causa exatamente do que nós vamos ver hoje, em parte, de mudanças quanto às características dos espíritos que estarão como que se manifestando no decorrer delas. Mais adiante, quando o grupo tem mais estudo, tem mais experiência nesta mesma área de trabalho mediúnico, os espíritos que vão sendo trazidos ou buscados são espíritos de condições mais delicadas, com necessidades mais sérias, requerendo, portanto, uma equipe melhor preparada. Então, nós podemos chamar este grupo e estas reuniões de desobsessão. Mas tudo progride, tudo evolui, e esse grupo pode trabalhar numa feição diferente, uma desobsessão especial. Podemos trabalhar em desobsessão por corrente magnética, podemos trabalhar com apometria, podemos trabalhar com outros detalhes, mas tudo começa dentro de um espírito de formação gradativa através dos encontros com expressões mediúnicas mais simples, lidando-se com espíritos com necessidades, vamos dizer, mais fáceis de se abordar. Então, há um nítido escalonamento em relação ao que se pode trabalhar ao longo de uma vida, ao longo de anos, de décadas. Cada grupo vai tendo experiências comuns, por um lado, mas diferentes, particulares, por outro. Então, hoje, o tema número 3 trata sobre os participantes desencarnados, e é aqui que nós vamos estudar na noite de hoje. Então, buscando a própria apostila, como sempre, para que uma reunião mediúnica possa realizar-se no plano físico, é preciso reconhecer o incansável e dedicado trabalho dos amigos espirituais. Todo planejamento é feito no plano espiritual, mas conta-se com a seriedade
e a responsabilidade dos encarnados, a fim de que a tarefa se realize a contento. Daí a necessidade do estudo, da dedicação e da disciplina na prática mediúnica, consoante o conselho este de Emmanuel. 2 pontos. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Aqui é interessante nós nos recordarmos que Emmanuel não está apenas observando algo para aqueles que têm uma mediunidade ostensiva. Ele se reporta a todos os que participam nos centros espíritas destas atividades e de atividades análogas. Então, por exemplo, dentro de um contexto de várias pessoas em torno de uma mesa mediúnica, em aprendizado ou em reuniões de assistência ou desobsessão, todos são médiums, num certo sentido, ampliando-se, não é, esta perspectiva. Então, o que cabe para os médiuns ostensivos, que ele parece se referir melhor aqui, na verdade, também é aplicável a todos os demais. Inclusive, por exemplo, eventualmente, dirigentes e médiuns de sustentação ou médiuns sutis, porque todos precisam do mesmo padrão de dedicação, buscando o estudo e a ideia de que estão ali para servirem a uma comunidade ampla que envolve muitas pessoas em sofrimento, invisíveis no mundo oculto para a maioria, que é o mundo espiritual. Então, não pensem, nenhum de vocês, nós todos estamos em treinamento, estamos procurando o aperfeiçoamento em vários sentidos. Então, isto aqui é para nós todos, e não apenas para aqueles que são já médiuns com uma expressão nítida da sua sensibilidade. Nas reuniões mediúnicas sérias, esta, como já vimos antes, é uma expressão de Allan Kardec. Há uma equipe espiritual coordenadora do trabalho que se desenrola em ambos os planos da vida, que garante a ordem e o desenvolvimento das etapas do trabalho, a proteção aos participantes, encarnados e desencarnados, e do local, proteção magnética, onde transcorrem as atividades de intercâmbio mediúnico, a adequada seleção dos espíritos que estarão presentes e dos que vão se manifestar mediunicamente. Tudo é programado com antecedência a fim de se evitar improvisações.
Então, este é mais um recado para nós que estamos no plano físico, termos uma noção aperfeiçoada, termos, assim, um sentido de compromisso, de responsabilidade, não é? E de valorização do encontro dos dois planos da vida em cada reunião. Porque o esforço, muitas vezes, o empenho, a dedicação, é muito mais como que especial da parte dos desencarnados, para que as coisas aconteçam, para que tudo se desenrole de uma maneira própria, com proveito em relação aos resultados, porque tudo que todos desejamos são bons resultados. Porque quais são eles nas reuniões mediúnicas espíritas? Pensando naquelas majoritariamente, são os benefícios aos desencarnados, aflitos, doentes, necessitados, lá ou ali, do outro lado da vida. Existem reuniões mediúnicas com outros objetivos, mas estas já são muito menos comuns. E aí, claro, dependendo de outros objetivos, serão outros espíritos que comparecerão. Mas, mesmo assim, o planejamento é semelhante. Pois bem, seguindo adiante, os necessitados de auxílio que se comunicam no grupo mediúnico, especificamente selecionados pela equipe espiritual, representam categorias de espíritos portadores de necessidades iguais ou semelhantes. Com base nesse princípio, não se justificam as manifestações simultâneas de atendimento a sofredores, uma vez que o grupo, funcionando como um todo homogêneo, no dizer de Allan Kardec, deve direcionar suas energias e sentimentos para o atendimento a cada entidade comunicante, auxiliando-a de forma eficiente e fraterna, da melhor forma possível. Além do mais, a equipe dos encarnados, ouvindo cada manifestante, recebe lições preciosas dos orientadores espirituais, orientadores que podem se manifestar como que através dos dialogadores, através de psicofonias em que eles se apresentam para o diálogo em proveito de desencarnados, ou estes que são os orientadores espirituais, quando escolhem os espíritos que estão precisando de ajuda e que se manifestam a cada reunião, estas manifestações são instrutivas. Se existe uma escola extraordinária para os seres humanos que se familiarizam com estas questões da espiritualidade, da doutrina espírita, do conhecimento doutrinário, são elas, porque nós aprendemos com os espíritos sofredores, especialmente para vermos esse sofrimento de perto, para conhecermos as origens do sofrimento que eles guardaram, às vezes por anos ou décadas, e a reunião mediúnica vai se propondo a cuidar de tudo isto, exatamente para que nós, no futuro, sejamos capazes de auxiliarmos também,
mas, sobretudo, para que nós não nos equivoquemos, não cometamos os mesmos erros que eles, por os terem vivenciado, eles sofrem hoje e precisam da ajuda do alto. Enfim, então esta é uma ideia. Outra ideia que nós já vimos de uma outra vez é em relação às manifestações simultâneas. Então, de um modo geral, é válido tudo isto que está trazido aqui, em que os espíritos vão se manifestando como que um de cada vez, para que todos prestem atenção, para que haja uma qualidade da atenção a cada um deles a melhor possível. Então, de regra, é assim como está aqui. Mas, se nós já tivemos muitas vezes estas vivências em grupos diferentes, em cidades diferentes do mundo, quando nós temos muitos médiuns, uma equipe numerosa, com pessoas também que são capazes de dialogar com as entidades que são trazidas, nós podemos ter, através de uma atitude mais silenciosa, a meia voz, como se diz, nós termos manifestações simultâneas. O que não quer dizer que cada espírito esteja num determinado drama particular. É como se mais de um fizesse parte de uma mesma questão. E aí fica naturalmente válido essas manifestações simultâneas. Mas, habitualmente, elas são uma atrás da outra, não é? Havendo, então, uma sequência. E cabe aos médiuns estarem predispostos para que cada um entenda, sinta que é a sua vez de dar passividade. Então, em geral, tudo funciona muito bem, numa concatenação muito própria, né? Então, tudo isto é interessante que nós possamos meditar a respeito, já imaginando quando nós estivermos trabalhando pela psicofonia todos juntos, ou alguns de vocês nos seus próprios grupos, nas suas cidades, se já não fazem, né, vocês possam lidar com estas questões muito naturalmente. Então, esta é uma reflexão sobre as manifestações isoladas ou as manifestações como que simultâneas. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, que também já foi trazido antes, é que há uma expressão conhecida de que o telefone toca do mundo espiritual para a equipe no plano físico. De regra, é mesmo assim, não é? Então, em moldes habituais, é assim. Mas, quando nós nos familiarizamos com uma abordagem diferente, por exemplo, nós queremos atender casos que chegaram ao centro espírita ou chegaram a algum trabalhador, algum dirigente, em algum lugar qualquer do mundo também. E há um pedido de auxílio para uma questão de um paciente ou uma questão de todo um centro espírita com um determinado problema envolvendo muitos integrantes, ou quando nós vamos abrir para um drama coletivo mesmo, como Brumadinho, no estado de Minas Gerais,
como nós fizemos, e muitos de vocês têm ideia, ou quando houve um incêndio na sede do Clube de Regatas do Flamengo e vários jovens morreram, desencarnaram por causa das queimaduras graves, nós fomos atendê-los e os atendemos todos, um por um. E no caso de Brumadinho, em reuniões com mecanismos de auxílio coletivo. Então, é só para nós exemplificarmos com vocês que o telefone, numa ideia de mediunidade, de parceria, ele pode tocar daqui para o mundo espiritual. Então, dirigentes podem, diante do cenário geral, das dificuldades e do sofrimento de pessoas, de famílias, de comunidades, nós podemos tocar daqui para lá e termos uma familiaridade com isto. E o que é mais bonito, quando o grupo é preparado, quando o grupo tem essa condição, é muito bonito de se ver que é como se a espiritualidade estivesse com tudo pronto, como se fossem eles que, sem que nós nos apercebêssemos, eles correspondem prontamente aos nossos pedidos, que são como telefonemas, fazendo uma analogia, daqui para lá. Vocês entendem, não é? Podemos conversar um pouco sobre isto depois. Seguindo adiante, pelo intercâmbio contínuo, os médiuns e demais participantes do grupo mediúnico aprendem a reconhecer as reais necessidades dos sofredores, ora situados no plano extrafísico, que é o mundo espiritual. O nível de entendimento de cada um e as verdadeiras intenções, necessidades, quando se manifestam na reunião. Isto aqui também é um aprendizado. É algo que se vai adquirindo com o tempo, tanto para os dirigentes e dialogadores, como para os médiuns ostensivos, para que o resultado seja o melhor sempre, permitindo que a equipe, de forma coletiva, contribua para o seu reerguimento. Reparem que aqui ele se detém na apostila exclusivamente para atendimentos específicos de entidades que são trazidas, escolhidas pelos benfeitores que organizam o trabalho. Mas, como eu comentei, existem outras modalidades, todas elas são ótimas. E cada grupo vai se familiarizando, vai crescendo naquela maneira de funcionar. E o importante é o amor, é a fraternidade, é o acolhimento, é a qualidade de tudo isto em cada reunião. Então, vamos ver no item 1, espíritos presentes à reunião mediúnica. Podem ser classificados genericamente em 3 os grupos de espíritos que comparecem a uma reunião: os benfeitores, trabalhadores e orientadores, os necessitados de auxílio, genericamente denominados sofredores, os acompanhantes de encarnados, amigos e familiares. Este último grupo se enquadra, na verdade, em um dos 2 anteriores, de acordo com as condições morais e intelectuais apresentadas, fazendo parte da equipe para auxiliar ou para ser auxiliado. Então, vamos seguindo.
benfeitores espirituais. Em todas as reuniões mediúnicas, assevera Kardec, sempre estão presentes espíritos a quem poderíamos chamar frequentadores habituais, que não devem ser confundidos com os que se encontram em toda parte e em tudo se intrometem. Estamos nos referindo aos espíritos protetores ou aos que são interrogados com mais frequência, quando há uma prática incomum entre nós, em que os encarnados vão perguntando ou tirando dúvidas sobre diversas questões com espíritos mais preparados do que nós mesmos. Só que nós não temos trabalhado com esta modalidade de intercâmbio. Sempre a ênfase é em relação aos sofredores, como ele colocou no início. Em toda reunião mediúnica, há, no plano espiritual, dirigente e trabalhadores que compõem a equipe usual, responsáveis pela organização atenta e cuidadosa das atividades, acompanhando os espíritos necessitados de auxílio previamente selecionados. Vejam, previamente selecionados, como é o mais comum. Prestam igualmente auxílio à equipe que atua no plano físico. Os orientadores e benfeitores espirituais agem com segurança e discrição, modéstia e amor na condução do trabalho, fornecendo-nos bons exemplos de conduta, como, de novo, esclarece Emmanuel. Pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Identificarás, assim, facilmente a condição do amigo desencarnado. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros, para que sejas igualmente um espírito bom. Muito bem, meus amigos. Entre os benfeitores, há trabalhadores especializados, aptos para a realização de tarefas específicas. Por exemplo, os técnicos em auxílio magnético são incumbidos de aplicar passes nos desencarnados e nos encarnados da reunião. Então, se, do ponto de vista humano, dos encarnados, nós temos cursos de formação de médiuns passistas, imagine-se do outro lado, cursos de formação de magnetizadores desencarnados que vão trabalhar ao longo de períodos de tempo, né, em diversas atividades do outro lado, aplicando, por exemplo, esse magnetismo diretamente em encontros que nada tem a ver conosco, que estamos encarnados e trabalhando no centro espírita. Mas quando eles estão nos ajudando nos núcleos mediúnicos, eles vão ajudar na magnetização, tanto dos sofredores como dos médiuns que estão a serviço naqueles dias de trabalho. Então, ele chama aqui de técnicos de auxílio magnético, que é uma maneira de trabalhar essa atividade com humildade. Porque, às vezes, quando você usa a expressão magnetizadores, sabe? Às vezes alguém pode ficar com uma ideia de qualquer
nuance de diferenciação ou de superioridade, que absolutamente nada convém. Então, é de propósito, quando você vê na apostila, técnicos em auxílio magnético. Pronto. E nesta função técnica, cada um vai, mesmo desencarnados, claro, buscar o seu aperfeiçoamento sobre as técnicas, sobre o magnetismo, né? E o mais importante, do outro lado também, tratando de ir buscando um aperfeiçoamento íntimo e pessoal do ponto de vista da reforma íntima. Porque essa reforma, esta educação dos sentimentos, ela não é só para os encarnados, como habitualmente se comenta, é para qualquer um, é para todos. Então, Alexandre, conhecido orientador espiritual, citado por André Luiz, lembram em Missionários da Luz, fornece as seguintes explicações relacionadas ao técnico de auxílio magnético, que no plano espiritual exerce essa atividade. 2 pontos. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta boa vontade. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui, em nossa esfera, lá do outro lado, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Ou seja, esta lista é tudo. E ela serve para pessoas dos 2 planos, não é? Trabalhadores espíritas dedicados, né? Não podendo esquecer da principal tarefa quanto ao que faz ou realiza em prol das outras pessoas, tanto quanto para si mesmos. Muito bem, seguindo, outro exemplo de trabalhadores especializados, comumente presentes às reuniões mediúnicas, são os espíritos que executam serviços de preservação e vigilância. Eles dividem a sala da reunião em faixas fluídicas de natureza magnética, formando compartimentos onde ficam restritos os diferentes tipos de sofredores, de forma a limitar-lhes a movimentação e a zona de influenciação sobre os encarnados. E é engraçado que nós aqui, que estamos cada um numa determinada cidade, cada um na sua casa, num trabalho mediúnico, como temos feito, ao menos de treinamento, como hoje faremos de novo, em relação à psicografia, evidência, concentração, vejam que isto exige dos benfeitores, dos supervisores do trabalho, um trabalho e uma dedicação muito maior. Claro que não é nossa proposta aqui neste grupo atendermos de maneira pela psicofonia ou incorporação, como quiserem, espíritos sofredores, não é? Que acarretaria, então, muito mais amplo trabalho de preparação. Mas
tudo aquilo que é feito a cada final de encontro, de preces e de irradiações em prol das dificuldades coletivas, tudo isto demanda como que um planejamento mais complexo do que o habitual, porque cada um de vocês, cada um de nós estamos num recinto, num lugar. Então, cada um vai merecer determinados aspectos de proteção e o grande todo simultaneamente. Seguinte, observando as ações desses trabalhadores, André Luiz relata no livro Os Mensageiros que antes dos trabalhos serem iniciados, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Vejam que lindo isto. E, de novo, vale a pena a lembrança da importância da preparação do trabalhador, ao menos no dia da reunião, ou nos dias das reuniões. A preparação no sentido daquilo que cada um vive naquele dia, daquilo que nós pensamos e sentimos, porque tudo isto é dinâmico e nós estamos agindo no mundo espiritual. E há todo um magnetismo de atração e repulsão, como se fôssemos ímãs, em relação a desencarnados no dia a dia também, não é? Então, é uma maneira de nós não darmos tanto trabalho aos espíritos que estão cuidando dos detalhes todos. Porque mesmo que todo mundo cuide muito bem daquilo que lhe cabe, para a sua melhor participação em cada oportunidade de reunião mediúnica, ainda assim, os amigos espirituais estão em função para que tudo corra direitinho. Vocês lembram assiduidade, pontualidade, estudo doutrinário regular? Então, reparem, eles têm todos esses cuidados. Então, nós também temos que fazer tudo de uma maneira bem correta, até para não darmos mais trabalho para eles. Seguindo, o próprio ar ambiental é magnetizado ou ionizado. A ionização é um processo de eletrificação e higienização que elimina impurezas e micróbios. A prece faz isso. A prece de cada um ao longo do dia, não apenas a prece inicial, que dá abertura aos trabalhos, e tanto quanto a prece final de conclusão. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples como parece. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Então, nesse finalzinho do parágrafo, há uma ideia que é a ideia de que a ação dos benfeitores ela é como que proporcional aos cuidados do somatório de cada um da equipe encarnada. Porque, na medida que todos fazem a sua parte com qualidade, há uma correspondência dos benfeitores, de acordo com aquilo que nós
ofereçamos a eles quanto ao que dependa de nós. Não faz sentido? Muito bem, meus amigos, eu estou aqui me dando conta que nós ainda teríamos que ver outras questões, mas eu penso de interromper o estudo agora para dar ensejo a alguma dúvida, alguma questão, para depois, em seguida, nós partirmos para o exercício, o treinamento de desenvolvimento da mediunidade. Pode ser? E aí, na semana que vem, dia 19, nós retomamos deste ponto. Acho que fica razoável. Então, meus amigos, estou vendo vocês, e aí, diante do que nós vimos hoje, eu pergunto se alguém gostaria de trazer alguma ideia, alguma contribuição, dúvida. Fiquem à vontade, é só abrir o microfone e se expressarem. Então. Sérgio, boa noite. Janete. Oi. Boa noite. Esse estudo realmente mexe bastante com a gente, principalmente as questões na cabeça, né? Questão: o que acontece quando não existe pontualidade, quando não existe disciplina, quando não existe estudo, e mesmo assim acontece comunicação? O que acontece? Veja só, as comunicações, se o grupo se dispõe a trabalhar com as entidades, com um objetivo ou outro, as comunicações ainda assim poderão acontecer. Mas para que elas aconteçam e haja o mais importante, que são os resultados benéficos para os envolvidos, os protagonistas, não basta apenas que as comunicações ocorram. Então, a disciplina, Janete, ela é importantíssima. Então, cabe aos dirigentes da instituição e, com mais razão ainda, ao dirigente da reunião mediúnica em questão, orientar, reorientar, insistir numa cobrança fraterna para que estes elementos, que são bem básicos, eles sejam cumpridos. Então, o médium pode... Lembra que outro dia nós até vimos, eu achei engraçado, que alguém encarnado deve, quando a hora da reunião chega, ele vai fechar a porta com a chave, no sentido de quem vem a partir daquele gesto de se fechar a porta, não entra mais. Então, as pessoas são, às vezes, menos atentas a certos elementos que, para uma reunião mediúnica, são vitais. Então, é preciso insistir. E, havendo uma recorrência, chamar o dirigente, chamar a pessoa para conversar. Olha, é assim, assim, assim. E, no limite, por mais permeável a sua mediunidade aos espíritos, essa condição mediúnica vamos dizer, da passividade aos espíritos, ela é importantíssima, mas ela não pode ser o principal. Entende? Médium espírita tem que ser educado, tem que ser aquele que se ajusta ao que os dirigentes entendem
que seja o melhor. E não são os dirigentes daquela casa. Isso é uma questão muito geral, universal. Então, não pode haver tanta tolerância assim. Tem que haver bom senso. Então, assiduidade e pontualidade são vitais. Estudo doutrinário regular, por exemplo, campanha. Olha, o livro do mês. Aí o dirigente escolhe, olha, neste mês de janeiro próximo, todos vão ler o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. Eu não tenho tempo. Arrume. Entende? Por quê? Porque ao final do mês, o dirigente vai combinar, planejar uma troca de ideias sobre o livro. Se a pessoa não leu o livro, como é que ela vai participar? Não é? Então, repara, ao longo de um ano, podem ser 12 títulos. André Luiz, Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, O Consolador, Roteiro, Humberto de Campos, o livro Boa Nova. Quantos e quantos livros? Então, é uma maneira dos dirigentes proporem uma atualização, uma renovação dos conteúdos doutrinários. Entende? Então, isso é importante. E o candidato a trabalhador na área mediúnica, no ambiente espiritista, ele precisa compreender isto. E é por ele, não é apenas pela reunião. É para ele como médium, é para ele como ser humano. Mesmo que ele não entenda, que ele não acompanhe o valor de tudo isto. Ali no futuro, ele vai compreender e vai agradecer. Então, eu imagino o porquê da tua pergunta, não é? Nós já estivemos juntos muitas vezes, não é? E estas questões eu me recordo também. Então, é questão de você insistir, não é? E dependendo da maior ou menor receptividade, nós conversamos e eu te ajudo a interagir com o grupo sobre isso ou sobre qualquer outro aspecto. Tá bem? Eu agradeço. Muito obrigada. Não desista. Ok, essa seria a minha segunda pergunta. Até que ponto um médium deve continuar num grupo que ele se sente deslocado? Ele se sente deslocado, aí depende o motivo de estar se sentindo deslocado. Eu digo em função desses aspectos que foram discutidos anteriormente, né? Pela ausência desses básicos. Claro, se isso depende de você como dirigente, eu sei que você o é. Não sou eu não, é a Fá. De qualquer maneira, é questão de sentar e conversar, dialogar e examinar isso de perto. Se precisar de uma ajudinha, não é? Hoje temos plataformas para nos entrosarmos. Tá bom? Conte conosco. Bem? Obrigada. Imagina. Então, Priscila, pode falar, Priscila. Porque você falou, né, que os nossos... Aumenta um pouquinho o teu volume, por favor. Caramba, acho que é porque está muito longe. Ou chegue mais tá perto. Melhor? Olha, melhor. Tenta, Mais ou menos. traz a sua questão, vamos ver se nós conseguimos ouvir bem.
É porque você falou que nós temos os nossos protetores, né? Todos nós, que estão sempre conosco. Eles poderiam nos dar intuição diariamente, ou passar alguma coisa de forma mediúnica, ou a questão aí de forma mediúnica já não seria adequado? Priscila, se eu entendi bem, nós temos que separar. Uma coisa é um espírito protetor, que é chamado às vezes de anjo de guarda, né? De benfeitor. Todos nós, no mundo inteiro, temos espíritos que são melhores do que nós e que cuidam de nos ajudar no progresso, seja em qualquer área, né? A minha Agora, dúvida é mais com relação aos médiums. Assim, se os em médiums que rela- participam de reuniões mediúnicas, se eles poderiam ter um contato maior ou não? ter o que maior? Ter um contato maior ou não? Olha, eu ia chegar aí, eu tinha entendido o que você quis Ah, trazer. tá. Então, assim, no dia a dia, o médium vai funcionar como tal, uma ou duas vezes por semana, e aí esses espíritos encarregados de ajudá-lo ou ajudá-los, cada médium, estarão sempre presentes. Mas eles podem nos ajudar no dia a dia, mas nós não temos que ficar assim, estabelecendo contato com eles para atividades diárias. Entende? O médium tem a sua vida familiar, tem a sua vida profissional, então é raro que nós tenhamos médiums, né, em condições de estarem como realmente trabalhando todos os dias. Por exemplo, eu gosto de psicografar. E aí, então, eu vou me colocar à disposição todos os dias para trabalhar com estes espíritos para uma certa utilidade. Isso existe? Existe. Mas nós aqui, Priscila, estamos ainda pensando em médiums em formação. Médiums Sim. em formação devem estudar bastante e treinar nas reuniões próprias, práticas, né? Agora, aqueles que já têm um certo amadurecimento, têm um certo treinamento, uma facilidade, eles podem escrever um livro, um capítulo por dia. Só que esse livro, ele vai... bom, eu estou colocando na expressão livro, porque pode ser algo de qualidade, que, reunindo tudo, nós vamos enfeixar as mensagens e vamos ter o conteúdo de um livro com uma temática geral, com várias temáticas específicas. Só que isso vai passar pelo crivo daqueles ligados à editoração. Não é? Sejam eles espíritas, sejam eles editores, simplesmente, de livros. Então, tudo depende de cada pessoa. Você imagina Francisco Cândido Xavier, que é a nossa referência, ele trabalhava dia e noite, mas esse é um caso à parte. Agora, se a pessoa tem um jeito, gosta, e é muito bom que tenha, e que goste, e dedica meia hora de cada dia, faz a sua leitura espírita, faz a sua prece, pede ajuda desse espírito ou de uma equipe que venha se revezar naquelas oportunidades sucessivas, por que não? Mas isso não é para quem está iniciando. E se isso for assim, uma vontade muito grande, se assessore de alguém com mais experiência. Não é? Por quê? Porque existem, às vezes, não é, alguma coisa que pode não correr bem. Não digo desde o início, mas em algum momento desta tarefa mais assim
frequente ou continuada de intercâmbio. Uhum. Mas isso nunca vai te faltar, Priscila. Tá bom? Obrigada. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito bem. Então, vamos para outra etapa, meus amigos. Preparem-se, também nada demais. Nós vamos buscando como que o nosso silêncio. Eu vou pedir, então, para a Vivi, para ela interromper a gravação por agora. Então,